Doutora Clarissa Marques, seja bem-vinda ao podcast do Detetive Virtual. Fico feliz em aceitar o nosso convite. Doutora Clarissa Marques, como é estar em um espaço tão competitivo da advocacia tradicionalmente dominado por homens, sendo uma mulher negra de origem humilde? Bom, obrigado, Edirani, pelo convite, né? Agradecer. E aí dizer que é um desafio, né? Desafiador ser mulher nessa sociedade, ser uma profissional e atuar num campo que é muito masculinizado, né? E muito Sim, machista ainda. Mas a gente vai enfrentando aí com o apoio de outras colegas também, com o apoio de colegas que entendem que a gente precisa romper com essa lógica, né, do machismo, do racismo e diversos outros problemas. Mas tem sido, até aqui tem sido desafiador, mas tem sido também muito gratificante. muito gratificante, né? Sim. Eu vejo que a doutora é muito atuante, principalmente naquele episódio da maternidade de Capela. Naquela situação da maternidade de Capela, o que levou você a abraçar a causa do não fechamento da maternidade de Capela? Então, principalmente a questão, naquela época, né, eu era presidente da Comissão de Saúde da OAB, e a gente atuou porque havia o entendimento, tanto da comunidade, como dos técnicos, como da OAB mesmo, da comissão da OAB, no sentido de que aquela maternidade era necessária. Quando foi criada e foi construída aquela maternidade, foi um grande avanço, e porque se fez um estudo e verificou que é um ponto estratégico e que as pessoas ali precisavam de uma referência, de uma maternidade de referência. Então não havia justificativa do ponto de vista técnico para fechar a maternidade, né? Então, assim, existe uma justificativa do ponto de vista da gestão, do ponto de vista das prioridades, mas não existia uma justificativa técnica para fechar a maternidade que foi pensado para ser construída. Então, assim, o que a gente vê é que o ideal seria uma descentralização. O SUS trabalha com uma descentralização dos serviços. Então, e que vem sendo rompida ao longo do tempo, né? A gente está vendo, na verdade, uma concentração dos serviços que é totalmente contra a lógica do SUS, porque você precisa fornecer o serviço de saúde o mais próximo possível da casa da pessoa, principalmente os serviços que são de baixa complexidade. Então, é o Sim, posto de saúde, a maternidade, o hospital de pequeno porte. Então, são coisas que devem estar mais perto do cidadão, porque a gente sabe que a nossa população é uma população pobre. Então, para ela se deslocar, tudo isso leva tempo e também é um tempo que pode ser um tempo perdido para aquela situação, sim. né? Então, a maternidade capela a gente entendia naquele momento que não deveria ser fechada, já que a grande justificativa era o custo da maternidade, né? E também porque não, mas a gente verificava também a falta de profissionais, mas por uma falta também de estímulo de Do próprio que Estado. do próprio Estado. Próprio Estado. Uhum, Doutora Clarissa, a maternidade de Capela, ela não era só importante para o município. uhum, Não, até pela questão da localização geográfica. A localização geográfica da maternidade Capela favorecia muitos municípios. Dores, citar alguns nomes de alguns municípios: Dores, Cumbe, Feira Nova, Siriri, Divina Pastora, Japaratuba, Muribeca, Aquidabã, Carmópolis, General Mainardi, Santa Amaro das Brotas, vários municípios. Doutora, você é atuante nessas comarcas. sim. Você chegando lá nessas comarcas, ou perguntando a algumas pessoas, fazendo uma pesquisa, Uhum. e você conhecendo jovens de 20 anos, jovens, você pode perguntar para eles: vocês nasceram onde? Onde vocês nasceram? Eles vão falar que nasceram em Capela. Eu hoje fico triste em ver que a maternidade assim fechou. Fechou por vontade política, infelizmente. Hoje, quando eu vejo a maternidade Capela,
Hoje vem funcionando como aquela para fazer mini cirurgias Pequeno porte. de pequeno porte. E as mulheres carentes? Porque a demanda não diminuiu. Sim. Na verdade, Era uma maternidade regional, né? Então regional. ela foi feita para atender toda aquela região. Mas foi o ódio, o ódio, a maldade dos políticos, sabe? Porque, infelizmente, foi a política que fechou a maternidade Capela. Infelizmente. Hoje, quando uma mulher entra em um trabalho de parto, eu não sei, dizem que tem uma impropriar. Sim. Para impropriar. E socorro. Né? E socorro. Aí a desculpa é porque não tinha a demanda. Sim, mas não tinha plantão. Quando uma senhora entrava em trabalho de parto em Muribeca. Sim. Quando eu ligava para o hospital, dizia não tem plantão. Primeiro fizeram foi pior do que a DESO. Porque lamentamos esse fato. Eu como cidadão capelense, agradeço a você naquele momento que você participou, lutou. Impedimos muitas vezes de fechar, né? Mas chegou no momento, fechou para agradar alguém. Porque o que está na mão de um determinado político, é o que faz lá? Cirurgias de pequeno porte. E as mulheres é que estão sofrendo. E lamento muito, assim, por muitas não ter a consciência política, porque, infelizmente, quem administra nossas vidas é a política. Sim. Não adianta falar dos políticos. A questão são as escolhas. Sim. Doutora? Mas, continuando na luta aí. Na luta. Doutora, o que motivou a seguir a carreira jurídica? Quais foram os maiores desafios que enfrentou nesse caminho até tornar referência? Porque você é uma grande referência no direito. Então, eu sempre quis fazer direito, né? Eu nunca quis fazer outra coisa, assim. Desde criança, não sei porquê, eu sempre quis fazer direito. E logo no início da faculdade, eu vi que era o que eu gostava mesmo de fazer, assim. Porque eu sempre gostei muito dessa questão do justo, né? Do que é certo, de fazer o que é justo. E de defender as pessoas que são injustiçadas. Então, eu sempre gostei. Os desafios são grandes, porque uma coisa é o que a gente aprende na faculdade, outra coisa é o dia a dia, né? Porque a gente sai da faculdade com muita idealização de como as coisas deveriam funcionar, e no fundo não funciona assim, né? E assim, a gente tem visto cada hora mais uma justiça que seletiva. Não prioriza o cidadão. Você enxerga a justiça seletiva? Não prioriza os direitos mesmo, né? Então a gente tem uma lógica hoje muito neoliberal, que a gente chama na justiça, que é uma lógica de produtividade. Então a justiça hoje ela segue uma lógica de metas, de coisas que não necessariamente querem refletir uma qualidade, né? Na decisão, no julgamento. E isso acaba impactando o cidadão, porque tem, às vezes, na justiça, no Poder Judiciário, né, o seu último bastião. Então, quando eu não tenho tenho meus direitos negados nas outras áreas, eu recorro à justiça. E eu vejo que as pessoas têm uma esperança muito grande no Poder Judiciário, né? Que não necessariamente acaba se efetivando justamente por isso. A gente tem muitos processos, isso é um fato. Agora a gente tem essa questão da inteligência artificial, que até agora a gente não sabe se veio para melhorar ou para piorar, porque também traz uma lógica transhumana, né? Então, tipo, é uma coisa que é uma máquina que vai estar fazendo análise. Então, por mais que o judiciário entenda que a máquina não pode decidir, né? Mas só a forma de selecionar os processos, a forma de organizar, isso tudo já diz qual é o objetivo. Então, assim, muito desse objetivo é celeridade. Então, em detrimento dos direitos, muitas vezes se privilegia celeridade e volume, né? Então, se decide muito. Eu estava conversando com uma amiga minha, ela falou que tinha que fazer não sei quantos votos por semana. Então, você vê que humanamente é impossível você dar conta de ler um processo gigantesco de 300, 400, 500 páginas e efetivamente fazer uma decisão de qualidade num produtivismo, né? Então, não, a gente tem que produzir a qualquer custo,
É uma questão complexa, porque por outro lado, o cidadão quer celeridade também, não quer ficar num processo de 10 anos, 15 anos num processo, mas a gente também tem que saber que muitos desses processos são gerados por falta de acesso. Então, na saúde, a maioria dos processos de judicialização da saúde é porque a pessoa deveria ter acesso àquele direito, àquele medicamento, àquele procedimento, e ela não tem acesso. Então, o problema não está no judiciário, o problema está na origem do serviço público que não é ofertado com qualidade. Isso acaba impactando o judiciário, né? Sim. Doutora, o cidadão que paga a conta, Sim. nós pagamos a conta. Você tocou algo interessante sobre a inteligência artificial. Nós corremos, nós cidadãos, corremos o risco de ser julgados, de uma decisão, de um processo ser avaliado pela inteligência artificial. Então, hoje em dia, a gente não tem uma regulamentação efetiva sobre o uso da inteligência artificial. Quando eu falo regulação efetiva, é uma lei, né? A Sim. gente não tem. Então, a gente tem regulamentações do CNJ, que no fim diz que quem é responsável por aquela decisão é o juiz. Né? O juiz ele que vai assinar, ele que é responsável. Mas a gente não tem uma transparência, um conhecimento de como cada juiz está utilizando a inteligência artificial. Então, assim, é possível você colocar um processo numa inteligência, pedir para ela analisar, como é possível hoje você colocar uma petição, pedir para ela analisar e ela vai lhe dar o resultado. Qual é o problema disso? É que esse resultado não necessariamente leva em consideração todos os argumentos que são apresentados, os fatos, e a inteligência artificial, ela tem vieses. Então, ela é um programa de computador. Então, tipo, ela tem uma tendência a responder com todos os preconceitos que a gente tem na nossa sociedade. Então, ela tem uma tendência a responder com questões machistas, com questões racistas. Ela também tem uma questão que ela sempre responde. Então, se você chegar para uma inteligência artificial, ela não vai dizer que não sabe. Sabe? Que não, ela sempre vai arrumar uma resposta. E não necessariamente essa resposta está certa. Então, assim, nos Estados Unidos, a gente já tem decisões chegando na Suprema Corte para anular decisões porque a IA inventou jurisprudência. Né? Ela criou uma jurisprudência e coloca numa petição. Então, tipo, é uma coisa muito perigosa de ser usada sem supervisão humana. Né? Então, assim, por mais que eu acho que a gente tá muito alheio a esse debate. Então, é um debate que não tem participação Já tem popular. esse debate nesse sentido? Já tem esse debate, mas é muito incipiente. Muito incipiente. Poucas pessoas eu vejo preocupadas com essa questão das inteligências artificiais no judiciário. Existe uma preocupação muito grande com triagem, com mapeamento, mas a gente não tem um controle de como essas IAs estão sendo utilizadas. E assim, eu não vejo também uma preocupação da própria OAB em relação a isso, em relação a essa discussão. Já nem levantou questão do assunto. Não. Que a maioria dos advogados tenha conhecimento. Assim, a maioria dos advogados estão alheios a essa discussão, porque, assim, tecnologia. É muito difícil a gente discutir tecnologia, porque a tecnologia ela tem uma ideia, que a gente chama uma ideologia, né? Que é o fetiche da tecnologia. Então, todo mundo acha que a tecnologia é para o bem, que é para melhorar. Então, as nossas guardas, os nossos pensamentos sobre risco, eles já são diminuídos, porque a gente acha, não, se criar uma tecnologia é para melhorar. Só que muitas tecnologias não foram criadas para melhorar. Elas, na verdade, foram criadas para ganhar dinheiro dentro do capitalismo. Sim. Então, tipo, não necessariamente isso vai gerar um bom resultado. E aí, tipo, a gente precisaria, né, que a lei da regulamentação da IA, ela efetivamente tramitasse, porque aí ela vai regular os níveis de risco. Então, tipo, uma IA de alto risco, por exemplo, uma IA que vai estar no judiciário. Na minha visão, ela é uma IA de alto risco. Ela vai ter que ser analisada. Ela vai se verificar os erros que ela comete. Por exemplo, a gente tem hoje a tecnologia de reconhecimento facial. A tecnologia de reconhecimento facial é sabidamente ineficiente. Né? Ela gera muitos falsos positivos. Mas está todo mundo adotando em todos os lugares e principalmente contra a lei, porque a lei diz que para você adotar essas tecnologias deveria ter uma legislação específica sobre isso. E não tem. E tá todo mundo quer comprar
todo estado quer ter, né, uma câmera de reconhecimento facial. E aí as pessoas falam, Clarissa, qual é o problema? O problema não é só você ter aquela tecnologia e ela ser falsa, e ela gerar falsos positivos. O problema também é a privacidade de todos nós. Então a gente está o tempo todo sendo vigiado. Tem um filme, né, que é muito famoso, que é 1984, que fala do Big Irmão. A gente já está vivendo isso, só que a gente não sabe. A gente não sabe onde estão as câmeras, a gente não sabe o que é que estão fazendo com essas imagens. E já tem diversas reportagens mostrando que essas imagens são manipuláveis, que essas imagens são editáveis, iguais às imagens de body cam, né, que é as câmeras corporais, que hoje também se discute de colocar vários estados já tem na segurança pública, e acho que Sergipe já tem também. Mas Sergipe eu não tenho conhecimento. O Sergipe já tem reconhecimento facial, acho que já tem projeto, ou não sei se já está efetivo, mas já tem projeto para colocar, porque assim, a gente enquanto movimento social, a gente concorda com a utilização das câmeras, só que isso precisa de um acompanhamento, né? Porque não adianta nada você colocar as câmeras e o policial poder desligar a câmera quando for fazer uma abordagem. Não adianta. Sabe, não adianta nada você colocar a câmera e depois alguém ir lá e alterar o software da data da filmagem, como já tem relatos em São Paulo. Pelo que eu estou entendendo da doutora, que você é favorável às câmeras, agora que tem uma regularização, até no sentido de quem for lá fazer a programação, saber que o DNA de quem foi que manipulou. Sim. É assim que a doutora concorda? Então, assim, os sistemas de tecnologia, eles precisam ter segurança. Primeiro, assim, eu não entendo de segurança aprofundadamente, mas quem acompanha sabe. Primeiro, precisa ter controle de acesso. Tem que saber quem acessa, quando acessa, o que foi fazer. Quem foi, no dia, a hora, e por que foi. Por quê? Então, assim, eu acompanho casos de violência contra a mulher, que o processo da entrada numa delegacia, Sergipe inteiro acessa de outras delegacias, de outros locais. Sim, você entra, vai defender um caso de violência doméstica. Isso. Na delegacia. E é correto ou outras pessoas acessam? Pede o sistema, quando você pede, quem acessou esse processo? Não sabe. Por exemplo, não, aí vem o relatório. Só que o relatório mostra que pessoas de delegacias que não tem nada a ver com aquilo. Então, por exemplo, delegacia de roubo de veículos. Por que ela tem que acessar um processo de... Então é falho. É falho. Então, a gente vê que não tem controle de acesso nos sistemas. Né? Então, você tem um processo que ele é sigiloso, mas ele é acessado. Então, assim, isso se traduz para as outras áreas da tecnologia. Então, eu estou lidando com uma coisa... o Estado, né, está lidando com uma coisa muito importante, que são os dados do cidadão. Isso não pode vazar. Isso não pode todo mundo ter acesso. A gente viu agora mesmo no caso da Daniele Barreto, vazou as fotos de uma pessoa, né, que estava sob custódia do Estado. Então, essas coisas não podem acontecer. Não é tolerável mais no século XXI que esse tipo de coisa aconteça. Né? Sim. A doutora tocou no assunto sobre a Daniele Barreto, e eu vi na imprensa que na perícia do ML foi encontrado dois DNAs. Como a doutora acompanhou, tem algum conhecimento dos fatos? Não, o que eu acompanhei é simplesmente também pela mídia, né? Pela grande mídia. Achei um absurdo, fiquei, assim, muito tocado mesmo, sensibilizado no sentido de que a gente nunca imagina que essas coisas vão acontecer, podem acontecer, né? E é muito importante que o governo, as nossas lideranças deem uma resposta rápida sobre isso, né? Porque, tipo, ela estava sob custódia, ela estava com a restrição de liberdade, então o advogado dela deu uma entrevista muito, que eu entendi, assim, muito boa, no sentido de que não acusou ninguém, mas que precisa ser investigado. Precisa que a sociedade tenha uma resposta sobre isso. Tanto do vazamento, né? Que eu acho que já foi identificado as pessoas. Sim. E também a questão desse material encontrado. Porque, assim, já tem a questão da
do suicídio, né? Sim. Do autoextermínio que aconteceu, a pessoa estando custodiada. E ainda mais essas outras questões. Doutora, sobre o corpo ser violado, ter 2 DNA no corpo da falecida, os acusados, os envolvidos, eles são processados? Isso. Primeiro, eles têm que ser identificados, né? Sim, acontecendo. Acontecendo essa identificação, eles precisam ser demonstrando que não foi uma questão consentida ou foi pós-mortem, que é o que se cogita, né? E esse Eles serão crime está processados. no Código Penal que Sim, sim. pode assim, explicar. É o crime que você viola, né? O cadáver. Então, tem uma... Pena. Eu não me recordo, mas tem uma pena e é um crime. Essa questão. Mas deve ser uma pena leve. Porque é algo raro, assim, porque tem vários fatos. A doutora é atuante no direito No direito da saúde. da saúde. Mas é raro, assim, a doutora nunca ouviu falar esse fato já. Não. Que tinham acontecido isso, não. Até porque, tipo, muitas vezes as mortes não são investigadas, né? Então, tipo, nesse caso, como ela era uma pessoa de renome e também tem um advogado acompanhando, então você vê que o tratamento é diferente. Mas muitas vezes as coisas acontecem e não são identificadas a causa, né? Por exemplo, do falecimento, do que aconteceu. Entendi. A doutora acompanhou a entrada dela do fórum. Aquele glamour. E outros envolvidos que realmente entraram da forma que deveria. E ela entrou daquela forma, uma Lady Di, assim, e chamou a atenção da sociedade. Sim. Aquelas imagens, a doutora entende que realmente a justiça ela é seletiva, porque todos são os envolvidos. Agora, por que ela entrou daquela forma e os outros entraram de uma forma totalmente diferente? A imprensa cobrou muito. Sim. E realmente de imediato, porque a justiça também tem momentos que escuta o clamor das ruas, Sim. porque aquilo causou uma repercussão. Sim. Aquela cena, aquela imagem, ela entrando no fórum daquela forma, influiu muito no julgamento do habeas corpus. Então, A doutora entende. eu acredito que não. Acho que a gente quer crer, né, que a decisão é técnica, naquele sentido, mas a gente sabe também que é influenciado pela questão da mídia e a questão da população. Então, assim, ali eu acredito que ela tenha sido orientada, né, a entrar daquela forma, mas não deveria, em tese, é, é, influenciar no julgamento, né? No julgamento, deveria, tanto do habeas corpus, ou deve se ater ao que tem nos autos. Né? É claro que a gente sabe que a gente vive numa sociedade que trata as pessoas diferentes. Tratam as pessoas que não deveria ser. Mas não acredito que tenha influenciado no resultado do julgamento. Né? Mas que influencia na opinião pública, no que se espera, claro, com certeza. Até porque, assim, é muito diferente quando você tem uma defesa de qualidade, né? Que a gente sabe. Então, tipo, quando você é acompanhado por advogados que estão ali, então... Que tem entradas, que conhecem também, que tem muita influência, que também tem muito conhecimento mesmo, são dedicados àquela área. Então, a banca que eu vi que acompanhava ela é uma banca referência no Brasil, né? Então, isso faz diferença. Não tem como dizer que não vai fazer diferença. Mas eu acredito, quero crer que não influenciou a questão da tecnicalidade do julgamento. Sim. Doutora, temos outros assuntos a tratar, mas tem um que está me incomodando ainda, sobre a inteligência artificial. E a doutora puxou um assunto... Esse é o assunto que... Eu já assim, é um assunto muito importante que a doutora está chamando a atenção de todos. Sim. Mas tem juízes que não têm aquela boa vontade de trabalho. Todos nós sabemos, não vamos falar nomes. A justiça nós devemos respeitar todo cidadão. Estamos aqui para fazer um podcast falando da nossa justiça, porque é de lá que nós buscamos o nosso direito. Mas eu vejo agora que assim, corremos um risco de um juiz pegar um determinado processo, joga lá e só vai assinar. E como é que o advogado fica nessa situação? Então, assim, vai exigir muito mais dos advogados, né? Que também tem advogados que também estão fazendo isso, né?
Mas, Advogado assim, fazendo isso? utilizando a IA, assim, utilizar a IA já vai ser uma coisa corriqueira. Né? Por exemplo, na própria... Teve uma reportagem aí do Fantástico mostrando que as pessoas, elas estão fazendo até terapia por IA. Né? Só que, assim, a IA, ao invés de incentivar a pessoa a buscar um tratamento, a IA meio que reforçou comportamentos de autoextermínio. Inclusive, a gente já tem processo judicial contra as empresas de IA nesse sentido, de adolescentes que acabaram se autoexterminando por incentivo da própria IA. Quando a gente fala incentivo, é dizer, dar aquela sensação e ser programada para não para identificar uma situação de risco e parar, né? Porque, assim, hoje em dia qualquer pessoa pode acessar IA, inclusive menores de idade. Então, assim, pessoas que não têm um discernimento de entender que estão ali falando com a máquina. Né? E que a máquina, ela não necessariamente vai ter um juízo, um julgamento, uma coisa para lhe ajudar. Muitas vezes reforça um comportamento que você já tem. Então, se você tem um comportamento autodestrutivo, a máquina vai reforçar. E esse é um problema de você utilizar a IA no judiciário, porque ela tem vieses. Então, ela é programada por pessoas. Né? Então, ela vai efetivamente, ela pode levar um julgamento para um caminho, né, que não seja um melhor, porque ela trabalha com probabilidade, ela trabalha com matemática. Então, tipo, ela pode pegar tudo que ela achar que é banana e dizer que é banana, mas não é banana. Né? Às vezes tem uma banana que é meio tortinha, a outra tem uma outra especificidade que a gente precisa ter o olhar humano para verificando a situação. Ah, mas a gente tem que olhar a pessoa que está naquele caso. Aquele processo é uma vida. É a vida de uma pessoa. É a liberdade. Sabe? É a liberdade, é a saúde, é o Sim. patrimônio construído pela vida inteira. Então, assim, a gente não pode deixar isso na mão de uma inteligência artificial que sequer é produzida na nossa língua. Porque a maioria das inteligências artificiais são produzidas por empresas estrangeiras. Então, a gente não tem uma IA produzida no Brasil. A maioria das inteligências artificiais, elas são de empresas, de grandes conglomerados, a gente chama, né, as Big Techs, De qual país? dos Estados Unidos. Tudo vem de lá. A grande maioria. Então, assim, sem controle, né? Não tem um controle. É igual as redes sociais hoje. Não tem um controle do Estado sobre as redes sociais. Não tem é um produto. Então, é um produto que é comercializado. O ChatGPT, por exemplo, e as outras IAs são os produtos. Então, hoje você compra, por exemplo, o Word, que é da Microsoft, ele já vem com a inteligência artificial dele. A Meta tem inteligência artificial dela. Né? E muitas vezes as pessoas sequer sabem que estão sendo atendidas por inteligência artificial. Essa é uma grande discussão. Então, na lei que tramita, no projeto de lei, tem uma especificação que tem que ser especificado para a pessoa para ela saber que ela não está sendo atendida por um robô. Porque está tão realista que muitas vezes você não tem como saber se você está sendo atendido por um robô ou por uma pessoa. E isso é um problema, porque assim, a gente trabalha com transparência. E o consumidor, o usuário, ele é uma pessoa, ele é um vulnerável. Ele não tem como fazer frente a uma empresa dessas. Eu não sei quem, assim, quem tá ouvindo a gente já teve uma conta bloqueada, né, de Instagram, essas coisas. É a maior dificuldade, porque você tem que mandar o registro, aí quem analisa é uma IA, aí a IA não responde direito. Aí o que acontece? Muitas pessoas, imagine, você é um influenciador, que é um trabalhador, normal como qualquer outro. E vive daquilo ali, do seu perfil do Instagram, do seu perfil no iFood, do seu perfil no Uber. Sim. Num dia você acorda e você está bloqueado. Então, a sua fonte de renda que você tinha não, só que quando você começa a usar a ferramenta, você vê que você não tem efetividade, porque não tem uma pessoa para lhe atender. Então, hoje, quando você liga, por exemplo, para a Vivo, que é um setor de consumo, né? Tem lá, opção não sei o que, opção 2, não sei o que, opção 9, falar com o atendente. É uma eternidade Aí esperando. você vai lá, 9, aí tipo, meia hora para você falar com o atendente. Mas tem a opção. Nas redes sociais não tem essa opção de falar com o ser humano. E os deputados que estão discutindo a regulamentação não
prestar atenção nesse atendimento. Que nós temos esse direito. Na verdade, é uma que tá parado, né? A discussão do PL de IA tá parada. Entrou o PL da questão da regulamentação das redes para criança e adolescente, mas o PL de IA mesmo tá parado, que já foi um PL que a gente tem muitas questões em relação a ele, mas já seria um avanço, né? Porque todos os países já estão com legislações, os países mais avançados com legislações para regulamentar o uso de IA. Inclusive para dizer onde não pode ter IA. Já o nosso país... Por exemplo, a gente pode dizer que não pode ter IA no judiciário. Que não seja para questões operacionais, por exemplo, distribuição de processo. Mas que não pode ter, por exemplo, para formulação de decisão. Entendo. Entendeu? Mas a gente não tem essa lei hoje, então a gente não sabe o que está acontecendo. É um assunto preocupante, mas é muito preocupante mesmo, porque eu não tinha me atentado para isso. Para esses... Já tem, assim, projetos de você ser atendido na saúde por IA. Da sua primeira triagem ser feita por inteligência artificial. Então, assim, imagine você tem um plano de saúde, você pagar... Infartando, não, vamos falar que está infartando. Entendeu? Aí você vai ser atendido pelo IA. E assim, já foi feito o teste, o Fantástico mesmo fez esse teste. Aí a IA fala, não, você pode estar ansioso. Você está com essa dor no peito, mas você pode estar ansioso. Você pode não sei o quê. Não dá para falar um palavrão, não. Mas não pode, mas não dá vontade. Você está ansioso. Aí você está lá com todos os sintomas. Aí você vai lá na IA e coloca lá a IA, e aí te responde, não, você deve estar ansioso, faça um relaxamento, não sei o quê, entendeu? Quando, na verdade, ela deveria dizer, olha, não posso dar opinião de saúde e você deveria procurar um sistema de saúde, um setor de saúde. Mas qual é o plano de saúde que tem conhecimento de um plano de saúde que vende esse serviço? Não, a gente não tem ainda conhecimento, até porque também existe um problema que é a regulamentação da IA na saúde. Tudo depende desse projeto de lei, porque assim, na saúde a gente também defende que a utilização de IA é uma utilização de alto risco. Quando a gente fala uma utilização de alto risco, vamos fazer um paralelo, por exemplo, com remédio. Quando você tem um remédio que causa dependência, esse remédio não pode ser vendido aleatoriamente. Eu não posso chegar na farmácia e ir lá e pegar o remédio. Ele não vai estar na prateleira à minha disposição. Porque ele é um remédio que tem um risco maior para a população. É a mesma coisa dessa tecnologia. Então, se eu tenho uma tecnologia que vai atuar na área da saúde e ela pode ter um risco muito grande, porque uma coisa é uma inteligência artificial para um médico. O médico, ele tem capacidade de juízo de valor sobre aquela informação e dizer, não, ela tá falando loucura. Sabe? Eu, como advogada, boto lá, se eu botar alguma coisa no chat GPT, na minha área, eu vou falar, não, tá falando loucura. Por quê? Porque eu tenho senso crítico, que é a especialidade e a experiência dá para saber que aquilo ali não. Agora, se eu coloco uma IA, por exemplo, para atender uma pessoa leiga, ela não vai ter essa noção de que a IA pode errar, que a IA não é uma máquina, que tem limitação. Então, assim, uma das coisas mais importantes de entender é que a IA depende de quem pergunta. A forma como você faz a pergunta é essencial para ver como ela vai responder. Então, assim, não dá pra gente só acreditar no que a IA está colocando. Então, assim, eu acredito que deve ter uma iniciativa muito grande para disseminação da IA justamente com essa ideia de que é boa, e que vai melhorar, e que vai dar acesso, mas sem essa análise crítica. Então, tipo, vai dar acesso, mas que acesso? Que qualidade? Até porque também a gente precisa discutir uma outra questão, que é acesso à internet. Então, a maioria da população brasileira não tem acesso à internet. A maioria da população brasileira tem acesso ao WhatsApp e à rede social. Isso. Né? Então, tipo, como é que eu vou, enquanto Estado, migrar os serviços públicos para a internet, sendo que a gente não tem um acesso universal à internet? Então, a gente, da sociedade civil, a gente defende que o acesso à internet seja um direito. Então, todo mundo deveria ter acesso à internet. Não só quem pode pagar um plano de banda larga, fibra, conectado na sua casa. Né? Que a grande maioria da população brasileira não tem esse acesso, tem acesso ao WhatsApp porque ele vem vinculado ao plano de telefone. Então, quando você contrata a maioria dos planos de telefone, você vai ter acesso às redes sociais
como um bônus. Isso não é acesso à internet. Então, tipo, você não consegue sair dali e pesquisar informação. E aí a pessoa pergunta, por que tem tanta fake news? Porque a fonte de informação da grande maioria da população hoje é o WhatsApp e rede social. Porque é o que ela consegue acessar. Então, ela não consegue acessar um jornal de grande circulação. Ela não consegue acessar o nosso podcast, por exemplo, que precisa de um acesso à internet. Sim. Entendeu? Então, você vai limitando a fonte de acesso das pessoas e isso vai gerando desinformação. Porque, para a pessoa, o que ela recebeu no Zap é a verdade. Ela não tem outra fonte de informação. E isso acaba gerando as fake news. Doutora, e o uso do IA na marcação de exames? O que você acha? Também acho muito problemático. Assim, a gente já não tem casos brasileiros ainda em estudo, porque a parte de saúde digital, a aplicação dessas coisas no Brasil é muito, muito, muito recente. Justamente por isso, porque se a gente for ver, tem o censo aí das UBSs, as próprias UBSs, muitas não têm acesso à internet. Não tem. De qualidade. Não. Então, tipo, como é que você vai implantar sistema? Eu sempre falo, né? Tudo agora é culpa do sistema. Quando você chega lá no negócio... eu queria saber minha vez. Não, o sistema não tá funcionando. Não sei o quê. Não, tá no sistema. Tudo é culpa do sistema. Mas a gente sabe que o acesso à internet é precário. Aqui mesmo na nossa cidade, a gente sabe que tem lugares que você não consegue acessar. Eu moro na Aruana. Então, a internet lá é muito diferente de uma pessoa que mora nos Jardins. Lá é precário. Então, lá depende muito do... Agora tá meio precário. Tô tendo muitos problemas. Mas, assim, por exemplo, historicamente tinha uma operadora que trabalhava na Aruana. Hoje a gente tem várias. Mas não sei a qualidade desse serviço. Até porque a gente compra um serviço de 600, não sei quanto, quando a gente vai ver, não tem aquele 600 nada. Tem muito menos, né? Sim. Então, assim, o que a gente tem são experiências internacionais. Então, a gente tem experiências nos Estados Unidos que, por exemplo, já tem estudos demonstrando que as pessoas negras eram preteridas nas listas pela IA. Né? Porque Não entendi, doutora. a IA dava preferência para marcar as consultas e os procedimentos para as pessoas brancas. E não marcava para pessoas negras. Meu Deus. Entendeu? Então, tipo assim, fazia esse tipo de distinção. Hoje a gente sabe que a IA é muito utilizada, por exemplo, na parte de crédito. Então, dependendo de onde você mora, você vai ter mais dificuldade de conseguir financiamento. Então, a gente percebe que está retornando à lógica que era antigamente. Antigamente, era uma lógica muito assim. Então, tipo, você dependia de quem você conhecia. Se você conhecesse o gerente do banco, se o gerente do banco fosse na sua empresa, ele teria mais tendência para dar. E aí, tipo, a tecnologia, ao invés de melhorar esse sistema, ele, na verdade, está trazendo de volta esses vieses. Que é o viés. Mas por quê? Porque ela é uma programação. Então, ela faz predição, né? Então, ela faz assim, a pessoa que mora no bairro tal, ela tem uma predisposição a não pagar um empréstimo, ela tem uma renda menor. Só que você tem que analisar, na verdade, o caso concreto daquela pessoa. Se ela tem uma renda menor ou não. E não fazer predição. A mesma coisa que a gente discute de, por exemplo, desses sistemas de reconhecimento faciais evoluírem para uma predição de comportamento criminoso. Então, você começa a criar padrões, né? De, pessoa de tal jeito, a pessoa que se veste de tal jeito, ela tem mais tendência a delinquir. Né? Isso é uma coisa do século passado. Isso. Eu vou falar assim da beleza negra. Eu admiro muito a beleza negra. Quando eu vejo assim, aquele cabelo é bonito, não é assim, Sim, sim. certo? Assim, eu tô falando pela questão da avaliação. Sim, sim. Para avaliar com a loira. A mulher é bonita, a loira é bonita. A beleza negra também é muito bonita. E a doutora também é uma mulher muito bonita. Obrigada. Falo com todo respeito e carinho. Sim, obrigada. Aí, pela IA, essa avaliação pode avaliar de uma forma pejorativa. Isso, dependendo Isso não é justo. Dependendo de como ela é programada, porque assim, a gente tem que entender que a IA é um programa de computador. Ela não é um ser humano. Ela é um programa de computador. Programas de computador se baseiam em códigos, Sim. em padrões que alguém programou aquele computador.
né? Então, tipo assim, ela vai estabelecer padrões. Então, ela vai chegar e falar, olha, todo mundo que é da altura tal. Isso eu tô fazendo um- uma, uma metáfora, né? Todas as pessoas da altura tal necessariamente têm uma tendência. Ó, as pessoas que delinquem mais têm altura tal. Aí você, na sua cabeça, vai dizer, então todo mundo que tem altura tal tem mais tendência a delinquir. Sendo que isso não é verdade. É, É uma associação que não gera, não tem por que se associar. Então, mas, assim, os sistemas, eles acabam fazendo essa associação porque, por exemplo, a maioria dos bancos de dados que alimentam essas inteligências artificiais, eles não são brasileiros. Então, eles não trabalham com a nossa diversidade. Então, bancos são bancos dos Estados Unidos. Então, imagina você pegar um banco de dados de pessoas da América do Norte, trazer para o Brasil, e aí você vai começar a comparar os rostos brasileiros, as formas com esse banco de dados. Por isso que não o funciona. nosso rosto com. Comparar o nosso rosto com os asiáticos. Com asiáticos, com norte-americanos, ou então com um banco de dados de baixa qualidade. Sim. Né? Então, tipo, esse é um grande problema. Mas aí você pode falar assim, mas Clarissa, se não tivesse esse problema, primeiro que é muito difícil a gente trabalhar com o Fantástico Mundo. E esse problema existe hoje. E assim, mesmo que não tivesse esse problema, é muito importante entender que a gente está tendo nossa privacidade invadida no momento que eu saio na rua e tem uma máquina ali o tempo todo pegando minha imagem e comparando com não sei o quê. Entendeu? Então, tipo, isso a gente chama vigilantismo. A gente está vivendo numa sociedade de vigilantismo, né? E que não tem uma demonstração de que esse tipo de conduta diminui a violência. Né? Nenhum lugar que foi implantado reconhecimento facial, a gente tem com 100% de chances essa ideia de que diminui a violência, principalmente porque a violência é multifatorial. Então, a violência depende de vários fatores. Depende das condições econômicas, depende da questão mesmo do aparato policial, das estratégias de segurança pública que são utilizadas. A gente viu agora mesmo, lá em São Paulo, teve a questão do PCC. Se tivesse uma inteligência artificial, não ia resolver nada ali, porque os caras montaram uma estratégia gigantesca de financiamento, mas montaram uma estratégia gigantesca com o quê? Com falha. Falha do sistema financeiro, que já vinha sendo apontada há muito tempo. Sobre os combustíveis. Sim, Você está falando, né, sim, naquele episódio do PCC. sim. Eu vi recebi até no meu privado um vídeo mostrando que tinha mais de 50 carretas do PCC na Bahia. Os caras parou e sumiram, Sim. deixaram lá. Doutora, o que está circulando nas redes sociais, acredito que você teve conhecimento sobre uma abordagem em lagarto. Em lagarto. Sim. Como a doutora viu aquelas imagens, aquela forma, eu vou pedir até a produção para colocar, porque realmente eu não sei se aquilo é a forma correta. Porque eu vejo muitas pessoas aplaudindo aquela situação. Claro que o policial ou o guarda tem que preservar a vida, Sim. mas eles são preparados para Uhum. essa situação. Vou pedir para Ou colocar. deveriam ser. Ou deveriam ser, né? Ou deveriam ser. Tela cheia, tem como colocar tela cheia. Porque é o seguinte, o que nós estamos acompanhando, doutora, é o seguinte: muitas pessoas falando um CPF cancelado. Mas essas pessoas que estão batendo palmas são as mesmas que vão criticar e condenar. Tá abrindo a tela.
Muito forte. Aí eu pergunto, assim, sabe? Olhem para a câmera e eu tenho certeza que a doutora vai responder, porque as pessoas, esses que fizeram essa abordagem, porque não atirou na perna. Porque se eles foram para uma escola, para uma academia, eles são preparados, dependendo da situação, não atirar na testa, atirar na perna. Na perna. E ali eles mataram, executaram. Embora tem pessoas que vão assistir esses cortes, vão ter seus comentários, mas eu não tenho medo, sabe? De comentários, assim como a doutora não tem, uma mulher de fibra, fala o que pensa, eu admiro você por isso. E nós, muito fortes, é assim, fica difícil até de falar, porque as pessoas não se colocam no lugar da família. Ah, tem que morrer, sim, se fosse seu irmão, um parente, para quem vai assistir esses cortes. Que a doutora viu essas imagens, assim, como a doutora enxergou essas imagens, assim, um comentário com uma advogada. Então, assim, primeiro me solidarizar, né? Porque são 3 famílias ali que estão passando momentos difíceis, né? Porque tanto as famílias dos guardas como a família da vítima estão passando momentos difíceis, assim. Eu acredito que ninguém sai para trabalhar para matar alguém ou ter algum problema nesse sentido. Eu sempre gosto de analisar do ponto de vista das instituições. Então, assim, a gente sabe que a gente tem muito falha de treinamento das pessoas. Então, assim, falha de estrutura, falha de suporte. Então, assim, você vê Psicológicos. psicológico, é, tem notícia. Eu também, o conhecimento que eu tenho do caso é nas redes sociais. Nós tem notícia de que essa pessoa ela já tinha essa conduta, que tinha problemas mentais, alguma coisa assim. Tem muito disse-me-disse, né? Muito ruído nessa coisa. Mas o que a gente percebe é que, também falando aqui, né? A gente analisando nosso podcast, que a gente não tá lá no momento, mas que deveria, e o que a gente pode tirar de lição seria uma questão mesmo de um treinamento melhor, na minha visão, porque as tentativas que foram feitas de não usar a arma, né, não foram satisfatórias. Então, assim, são dois guardas contra uma pessoa, né, contra um rapaz que visivelmente está alterado, Isso. e os métodos não letais não foram eficazes, né? Então, assim, a gente precisa pensar sobre isso. Será que esses métodos estão sendo utilizados de forma adequada? Será que essas pessoas também, por falta de treinamento, por falta ou sobrecarga de trabalho, acabam reagindo de uma forma que não seria adequada, por medo mesmo para sobreviver, né? Porque não tem outras medidas. Por exemplo, às vezes não tem um suporte, né? Pelo que eu ouvi hoje na rádio, a Guarda Municipal de Lagarto é super reduzida. Então, você sabe que você não tem um suporte Eu tive a ali, né, para informação que coisa. são oito guardas. Eu ouvi Para hoje no jornal que são 8 guardas municipais. Então, para Lagarto inteira, não tem não condições. tem condições. Então, a pessoa já trabalha Então já sobrecarregada. mostra a falha ali, duas pessoas para atender um alterado. Não tem condições. E assim, você muitas vezes sabendo que não tem suporte, não tem a quem recorrer, né? Então, porque assim, a população recorre à guarda. E a guarda vai recorrer a quem? Então a gente vê hoje em dia muita falta de estrutura. Tem vários políticos aí que estão lutando para dar estrutura, mas a gente sabe por exemplo, o alto índice de problemas de saúde mental que a gente tem nas forças policiais, porque as pessoas elas trabalham sobrecarregadas. E é um trabalho extremamente estressante. Eu não sei se quem conhece, quem já conviveu com. Eu já convivi com pessoas que trabalham nas forças policiais e no ostensivo mesmo, ali na rua, é muito estressante. Então acaba desestabilizando a pessoa, né? E a pessoa ela acaba pensando muito na sobrevivência dela, como é que ela vai sobreviver, né? E não tendo essa estrutura. Então a gente tem visto cada hora mais esse despreparo mesmo, né? Não só um despreparo. E aí eu não gosto dessa ideia de pessoalizar. Porque se fosse pessoalizado, seria um caso ou outro. E a gente vê a reprodução desses casos. Aqui em Sergipe a gente teve o caso do Genivaldo,
Sim. né? Que é uma repercussão mundial sobre essa questão. Então, assim, não é uma coisa pessoalizada daquele guarda, daqueles 2 guardas. É uma coisa da instituição mesmo. Vamos pensar para o servidor público, porque o policial é um servidor público, como está a saúde mental desses servidores? Então, assim, a força policial tem um alto índice de suicídio, né, que não é divulgado, que não é tratado. Tem um alto índice de burnout, que é a estafa, né, pelo trabalho. A gente vê isso na saúde também. A gente vê vários médicos, enfermeiros, técnicos que trabalham 60 horas por dia, por semana, né? Em vínculos extremamente precários, que são esses vínculos contratuais. Isso tudo gera uma sobrecarga para o indivíduo. Então a gente tem que pensar que por trás desses postos de trabalho, esse dia a dia, tem uma pessoa que tem as preocupações e tem as limitações dela. Então, assim, eu acho que esse caso fala muito mais sobre uma falha do sistema, enquanto fornecer treinamento, fornecer estrutura, fornecer suporte mesmo para o que está acontecendo. Por exemplo, na sua colocação, poderia ter atirado na perna, né? Poderia ter dado um tiro que não fosse letal. Mas todos Então, foram assim, letal. entendeu? Todos. E, Pelas imagens, sim, todos os tiros foi para matar. Então isso mostra um despreparo. Despreparo totalmente, assim, eu falo, assim, não sendo julgador, mas porque se fosse na perna, 3, 4 tiros na perna, ele não ia em cima. E eles tiveram tempo de fazer isso, mas preferiram executar. Foi a execução ali. As imagens mostram, embora tem pessoas que entendam diferente, está no direito de quem acha diferente, eu penso diferente, e não vou debater com pessoas que também pensam diferente, porque não vai levar a nada. Agora, na minha opinião, eu falo por mim, eles executaram. isso. Executaram. Isso mostra o despreparo. O despreparo institucional que a gente tem. Nós Então, temos. tipo, assim, até assim, a gente precisa avaliar como esse policial, ele, por exemplo, sai para trabalhar, sabe? Se ele tá estressado, se não tá, porque tudo isso influencia, né? Se ele tá lidando com uma arma. Então, Isso. tipo, não é é a mesma coisa, você vai querer que o seu médico que vai lá fazer sua cirurgia, ele não tenha dormido no dia Isso. seguinte, ele não tenha comido direito, sabe? Ele esteja num problema. Isso vai gerar um problema, é a mesma Isso. coisa. As condições de vida das forças policiais, né? Isso. Doutora, estamos chegando ao final, né, do nosso podcast, mas a doutora falou que é bem atuante na área da saúde. Isso. Eu peço que a doutora conclua falando assim o trabalho, da importância. Sendo na área da saúde, a doutora certamente vem acompanhando a situação do João Alves, da estrutura de saúde do nosso estado. Como a doutora vem acompanhando o João Alves e outras questões da saúde no nosso estado, nesse governo atual? E não, o governo Fábio tem vários méritos, né? Na tentativa mesmo de reduzir as filas, mas volta a essa questão. O SUS ele tem um problema estrutural que é de subfinanciamento. Então, assim, por um subfinanciamento, você acaba muitas vezes priorizando esses tipos de contratação que são parcerias público-privadas ou outros tipos de contratação que não necessariamente foram o que foi idealizado pelo SUS, né, inicialmente. Então, assim, isso acaba gerando, às vezes, muita fragilidade do modelo, né? Então, assim, a saúde hoje, não só no panorama, eu acompanho muito a questão da saúde digital, que é a saúde que usa as tecnologias, né, E o que a gente tem visto é uma precarização maior dos serviços. Porque, assim, sob o pretexto de colocar a tecnologia, você acaba, por exemplo, muitas vezes substituindo um profissional. Então, assim, eu não entendo a lógica da saúde digital no sentido de substituição de profissional. Então, o que é que você está querendo dizer, Clarissa? Por exemplo, eu tenho um hospital. Ao invés de eu contratar um cardiologista para aquele hospital, eu contrato um serviço de São Paulo que eu vou mandar os parâmetros para São Paulo tem um especialista lá para me responder, sabe? Isso, só que aí você não contrata mais o cardiologista daqui, né? Ou então você tira 3, 4 e contrata um.
Isso é a lógica da substituição. Então, a gente não está usando a tecnologia para ampliar o serviço. Então, tem que ter os cardiologistas que têm, mais a tecnologia. Mas como a gente vive uma lógica, que é a lógica de redução de custo, então, a gente tem que reduzir custo, a gente está vivendo uma lógica de substituição. Então, você está colocando a telemedicina no lugar de substituir a mão de obra que os profissionais locais, sob esse pretexto de que você vai ter mais. Ah, vou ter o acesso ao especialista. Mas não necessariamente você falar com um especialista pela internet ou pela telemedicina é melhor do que você ter um especialista aqui. Né? Porque, assim, eu já tenho relatos de casos de pessoas que deram entrada. Aí tem o delay entre receber o laudo, né? Então, porque o laudo vai para São Paulo para poder voltar. E nisso a pessoa foi liberada, por exemplo, no hospital. E depois voltou e estava infartando. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado para entender que a tecnologia ela não pode ser usada para reduzir custos só. Ela precisa ser usada para dar mais qualidade. E a gente aqui no Nordeste corre um risco muito grande, na minha visão. Porque, na verdade, quem são contratados são essas grandes empresas do Sudeste. Então, se a gente for ver, por exemplo, as OS que estão sendo aplicadas, a grande maioria não é nordestina. Não tem sede no Nordeste. Sim. Né? Então, tipo assim, fazendo uma análise, a gente está novamente sendo colonizado e ficando a reboque do que o Sudeste quer. Porque a gente está trazendo empresas do Sudeste para gerir e trabalhar com a nossa mão de obra, força de trabalho. Então, assim, isso é uma coisa muito preocupante. A nossa geração tem que pensar sobre isso. Se a gente lutou tanto para a gente ter os nossos... A nossa luta é para a gente ter especialistas que venham para o Nordeste. Ah, não tem especialista no interior. Tem que ter uma política para isso. Tem que ter condições para ter uma maternidade no interior que funcione. Né? E seja aberta a maternidade capela. Que tem que ter as condições para as coisas funcionarem. E não a substituição nitidamente por telemedicina. Então, assim, por isso que a participação social é importante. Porque muitas vezes o gestor do momento, ele está muito preocupado em resolver o problema naquele momento. Só que vai criar um outro problema, que é, por exemplo, a gente não ter acesso, a gente não ter postos de trabalho para os especialistas daqui do Nordeste, porque estão sendo substituídos pela telemedicina, né, sob o pretexto também de que vai ter acesso. Mas, minha gente, que acesso? Se mal tem internet que preste. Sabe? Então, tipo, e outra coisa, as pessoas para incorporar a tecnologia, aí a gente volta na questão do treinamento, precisam de treinamento. Então, assim, não adianta eu colocar uma arma não letal na mão de uma pessoa e não dar ela treinamento contínuo. Não é treinamento de uma vez, é treinamento contínuo. É a mesma coisa, não adianta eu colocar uma ferramenta de telemedicina na mão de um técnico de enfermagem, na mão de um médico, e não ter treinamento. Então, assim, se a gente pegar e se a gente fizer minimamente uma pesquisa, a gente vai ver que não, o treinamento não é uma realidade na gestão de pessoas do nosso Brasil. A gente não é acostumado a isso. Então, tipo, a gente é acostumado a pessoa individualmente. Ela individualmente busca o treinamento, mas por parte do Estado, não. Então, assim, isso precisa avançar, principalmente na área da saúde. Porque o impacto de uma pessoa que não tem a destreza de utilizar a tecnologia é muito importante, porque a gente está falando de vida, a gente está falando de vida das pessoas. Muito obrigado. Esperamos em outro momento tratar assim, de outros debates, até mesmo da abertura da maternidade capela, buscar mais apoio, porque capela, nós lutamos e ficamos sem a maternidade. E muitos estão sofrendo. Não só capela, a região. Um abraço. Muito obrigado pela atenção.